Estamos apresentando esta série Contramão aqui na Escola Bíblica Online, porque estamos na contramão do mundo, não é verdade? A cada dia aparecem novas ideias na mídia, promovendo e até mesmo impondo novos costumes, ideologias e padrões totalmente contrários aos valores cristãos. Embora essas novidades não harmonizam com a nossa consciência, às vezes faltam-nos argumentos e fundamentos bíblicos para embasar a nossa fé. Muitas vezes, simplesmente ficamos sem saber como responder a tantos questionamentos desta cosmovisão pós-moderna. É por isso que estamos aqui apresentando temas da atualidade à luz da Palavra de Deus, para fundamentar a sua convicção de fé e também para lhe capacitar a uma leitura de tudo o que está acontecendo ao seu redor através da lente biblicamente correta, pois a palavra de Deus é sempre atual e com certeza tem as respostas para todas as demandas e questionamentos da presente geração. E pensando nisto, vamos trazer nesta lição um tema muito importante. Vamos falar sobre o cristão e a cidadania. Afinal, todo cristão é cidadão e ele precisa entender todos os aspectos da palavra de Deus que lhe orientam como deve participar da vida pública, da sociedade e da política. Então, fique conosco. Vamos aprender juntos na palavra de Deus esse assunto tão importante que diz respeito a todos nós e a nossa participação na sociedade. Vamos falar sobre cidadania. O nosso tema de hoje é o cidadão cristão e a política. Preste atenção, serão 3 vídeos bem explicativos para todo cidadão cristão e também de interesse à população em geral. Assista esse primeiro vídeo e não perca os demais que virão a seguir. Hoje vamos falar sobre o cidadão cristão e a sua participação na sociedade, nas atividades públicas e até na política. Afinal, todo cristão é um embaixador do céu, mas ao mesmo tempo um cidadão da terra. Por isso ele deve se interessar por todos os assuntos que dizem respeito à sua cidadania. Ou você ainda está no tempo em que se pensava que política não é coisa para cristão? Se você pensava assim, seu desafio é se abrir para conhecer o que a palavra de Deus nos orienta sobre o cristão e a política. Ou se você disse, não tenho certeza dessa resposta, esta é a sua oportunidade para conhecer a verdade sobre como Deus se manifestou na história da humanidade através de governos, juízos e reis. Vem com a gente para esta fascinante viagem através das Escrituras Sagradas para conhecer como as atividades políticas marcaram a história do povo de Deus e não perca mais uma série feita com muito zelo para você. Eu sou o pastor Alírio Misael Flora Agostinho. Vou hoje começar uma nova série tratando de um tema muito relevante, num momento bem apropriado, sem intenção de partidos políticos, candidatos ou ideologias, mas temos o objetivo de trazer à luz da palavra de Deus sobre como você, cristão cidadão, deve se comportar diante da política. Houve um tempo em que os cristãos brasileiros sequer admitiam falar sobre política. Ainda bem que este cenário mudou, mas agora é tempo de se informar e descobrir através da Bíblia como devemos nos posicionar neste novo cenário. Então você é muito bem-vindo aqui. Aproveite e dá um like e compartilhe este link que está na nossa descrição aqui logo abaixo, para que os seus familiares e amigos que ainda estão indecisos sobre como devem se posicionar nesse momento de tanta instabilidade em que nosso país se encontra. Serão alguns vídeos abordando este assunto, que com certeza abrirão o seu entendimento para como a Bíblia nos orienta sobre a nossa postura diante das escolhas de nossos líderes governantes nesta próxima eleição, bem como nos próximos pleitos eleitorais que virão a seguir. Pois estamos apontando aqui os princípios gerais que nos orientam em nossas decisões de acordo com a nossa consciência cristã. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao ponto que queremos tocar aqui hoje.
Deus é o Senhor da história. Como cidadãos e cristãos, precisamos levar nossos valores para o cenário político, inserindo-os nos debates e soluções propostas, o que pensamos sobre o governo e como lidamos com isso à luz do Evangelho. Precisamos entender que falar do reino de Deus é falar sobre o governo. A propósito, a palavra reino já pressupõe governo. Se inserirmos aqui nesta fala a palavra missão da igreja, esta é uma responsabilidade delegada pelo próprio Deus através do salmista Davi, no Salmo 115, verso 16, que diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou aos filhos dos homens. Muitos personagens bíblicos importantes exerceram influência e atividades políticas ao longo da história da humanidade. Por exemplo, José, filho de Jacó, foi governador do Egito. Ele foi um político muito ético, visionário e que se preocupava com o bem-estar de todos no seu entorno. Com sua influência e sabedoria, preservou a vida de muitas pessoas em tempos de miséria e escassez. Depois encontramos Moisés na história também. Ele foi treinado no palácio do faraó desde a tenra idade e se tornou um grande libertador. Lutou por uma condição melhor de seus conterrâneos e não desistiu enquanto seu objetivo de libertar seu povo da escravidão do Egito não foi concretizado. Durante 40 anos, liderou sua nação, instituindo líderes e escrevendo leis e regulamentos em meio a um árduo deserto, porque tinha direção divina, porque amava o seu povo. Encontramos também o outro personagem, o Samuel. Ele governou a nação de Israel no tempo dos juízes. Como profeta, ele ungiu o rei Saul e, posteriormente, o rei Davi. Foi um homem de Deus, presente sempre que era consultado, inclusive na tomada de decisões políticas e governamentais. Sua liderança era respeitada por todos, governantes e governados. O rei Davi seguiu seu exemplo de governo justo e íntegro, conforme declarou em 2 Samuel 23, versículos 3 e 4, que diz: o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. Que bonita essa expressão, não é verdade? Depois vamos ver um profeta, o Eliseu. Ele foi um profeta com muita influência política, até sobre as nações vizinhas. Por ordem de Deus, ele ungiu Jeú, rei de Israel, bem como ungiu Azael, rei da Síria. Era um profeta que participava das estratégias de guerra e das decisões do governo de sua época. Durante a sua liderança, houve paz e prosperidade. Podemos também lembrar do profeta Isaías. Foi um estadista e conselheiro de vários reis. Ele atuava no palácio e era chamado para dar conselhos, orientações estratégicas para os reis que teve a oportunidade de conhecer. Era zeloso e se importava com a lei do Senhor como regra e sustentação de um bom governo. Muitos anos depois, vamos encontrar Daniel lá no exílio. Ele foi um dos principais ministros do rei da Babilônia. Atuou ativamente na política, no império e conquistas de Nabucodonosor, liderando todo o congresso, líderes e governantes de sua época com a graça de Deus e sabedoria do céu. Depois, foi também um dos principais ministros do rei Dario, rei da Pérsia, e atuou ativamente na defesa da verdade, da justiça e do juízo. Na sequência da história, vamos encontrar a rainha Esther. Ela estava no lugar certo, no tempo certo, fazendo o que era certo, e influenciou o rei Assuero, seu esposo, não usurpando seu lugar de rainha em benefício próprio. Pelo contrário, ela contribuiu ativamente ao lado de seu tio Mardoqueu, na Pérsia, na luta contra um decreto que prejudicava diretamente o povo de Deus, e trabalhou intensamente na escrita de uma nova lei que fosse favorável aos judeus. Até hoje, é lembrada na festa do Purim, feriado que foi concedido para homenageá-la, deixando um grande legado para o seu povo. Mardoqueu, o tio da rainha Esther, também se tornou um ministro importante no reinado do rei Assuero e, com a ajuda e influência de sua sobrinha, teve uma participação direta e estratégica na busca de melhorias para a sua nação. Também encontramos na história um homem muito simples, o Neemias. Ele servia no palácio do rei Artaxerxes, também na Pérsia, e passou de copeiro do rei para governador do território de Judá, após o retorno do exílio.
Apesar de estar no palácio e exercer um ofício que não era pouco agradável, pois sua função era experimentar as iguarias do rei para checar se não estavam envenenadas, correndo até risco de morte diário. Ele se tornou um grande líder que promoveu e organizou mudanças de restauração e restituição da qualidade de vida da sua nação, enfrentando com estratégia e uma forte liderança que promoveram dignidade e respeito a um povo que estava oprimido e subjugado, mesmo frente a muitas objeções e perseguições por pura inveja. No Novo Testamento há um personagem importante. Lembra dele? José de Arimateia foi um importante senador de Israel, que no momento estratégico e único da história da humanidade, foi corajoso para pedir a Pilatos o corpo de Jesus no intuito de enterrá-lo dignamente. Isso significa que ao longo da história da humanidade, Deus sempre atuou como o Senhor da história através dos filhos dos homens. E sempre através de homens fiéis que entenderam o seu tempo e a sua missão a cumprir. Missão que muitas vezes tinha riscos terríveis, como foi o caso de um grande profeta que viveu nos tempos de Jesus. Estamos falando de quem? João Batista. Por exemplo, ele perdeu a cabeça por ser uma voz profética da sua época, somente porque denunciou um pecado até hoje abominável. Ele foi preso ao afirmar que era ilegal e até imoral o casamento do rei Herodes com a esposa do seu próprio irmão, Filipe. Muitos concordavam com João Batista, mas ninguém tinha coragem de manifestar opinião contrária à atitude do rei, de roubar a mulher do seu irmão, uma atitude vergonhosa até os dias de hoje. Outro ponto muito importante que devemos frisar: Deus é o Senhor da história, e Ele usa até os improváveis, como usou a menina escrava de Israel que estava presa na Síria e servia o general Naamã. Ela se preocupou com ele, o ensinou e instruiu para buscar a sua cura da lepra num rio de Israel, que na época era considerado até um lugar desprezível. Quem poderia imaginar que através desse milagre cessariam os ataques e as guerras daquela nação contra o povo de Deus? Diante de todas essas verdades e constatações, é importante que você entenda que todo cristão precisa e deve falar de política. Você precisa entender que, antes de mais nada, todo cristão também é um cidadão. Exercer cidadania implica em fazer parte do processo político de uma sociedade e lugar onde se vive. Precisamos quebrar esse paradigma de que política não é assunto para cristão. Hoje estamos em meio a ataques aos nossos direitos como cidadãos. Tentam a todo instante silenciar nossas opiniões políticas, simplesmente pelo fato de sermos cristãos. Querem nos impedir de defender nossos valores. Porém, a nossa consciência de cidadania é muito importante. Temos como exemplo o dia em que o apóstolo Paulo apelou para os seus direitos de cidadão romano, para livrar-se de um tribunal injusto e enfurecido contra ele. Você não acha que este é um excelente exemplo para todos nós da importância de exercer a cidadania? Muito provavelmente, se o apóstolo Paulo não tivesse buscado o seu direito de cidadão romano, talvez sua morte teria sido naquele julgamento. Direito é buscado, cidadania exercida. Ter direito à cidadania é um ato de buscar o seu direito. Esse é um exercício que deve ser buscado diariamente. E todo cristão é cidadão e, exatamente por isso, não pode ficar alienado quanto ao seu contexto social. Muito pelo contrário, ele está bem posicionado nesse momento. Até poucos anos atrás, não tínhamos representação nos palácios. Hoje somos uma voz que exerce cidadania, e isso foi alcançado porque saímos da nossa zona de conforto. E você sabia que o Estado brasileiro é um Estado laico? O que isso significa? Significa que o Estado laico não tem religião oficial, mas que oficialmente sua Constituição prevê a liberdade de crença religiosa aos cidadãos, além de proteção e respeito às manifestações religiosas. Ou seja, significa que o Estado não vai apoiar determinada religião, mas também não vai discriminar religião alguma. É um Estado que promove e apoia a segura separação entre Estado e a Igreja e que garante a proteção de crenças e liberdades religiosas. Outro ponto muito importante que queremos ressaltar aqui: embora laico, o Brasil é um país de maioria cristã. E assim como acontece em toda verdadeira democracia, é a vontade da maioria que deve prevalecer. Temos liberdade religiosa garantida pela Constituição Federal no artigo 5º, item 6, que diz:
É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Finalizamos esta importante reflexão dessa primeira parte com a fala do grande pensador grego Platão. O maior castigo para aquele que não se interessa por política é que serão governados pelos que se interessam. Estamos então num tempo de tomar as decisões. Precisamos parar e refletir nessas verdades tão importantes. Por isto, na sequência dessa série, vamos tratar esse assunto com bastante seriedade e embasamento bíblico. Divulgue esta importante iniciativa de levarmos o nosso povo a mostrar que somos seres pensantes e não alienados. Lembre-se que Deus confiou a terra aos homens. É assim que diz o Salmo: os céus são do Senhor, mas a terra Ele confiou aos filhos dos homens. De fato, Ele confia em cada um de nós. E é tempo de sairmos do estado de letargia, nos posicionarmos à luz da palavra, porque o tempo é urgente e agora. Olha, Deus está realmente interessado em bons governantes para o seu povo, como nos ensina Provérbios 29, versículo 2. Quando os homens honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. A pergunta é a seguinte: e por que o cristão deve participar? Primeiro, Jesus Cristo separou muito bem o que é igreja e o que é Estado, quando Ele nos orientou quanto ao dever de pagar nossos tributos ao governo. Sabe o que Ele disse? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo também confirmou este mesmo princípio quando instruiu os cristãos em Roma. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por causa de uma questão de consciência. E é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. E se honra, honra. Vemos isso em Romanos 13, versículos 5 a 7. Mas como o cristão deve participar? Vemos aqui um texto importante. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Veja que esse texto deixa bem claro que o cristão cidadão tem prioridade também na hora de votar. Devemos apoiar especialmente os da família da fé. Entende agora o motivo de tanta reclamação no meio do povo brasileiro em relação ao sistema político ou governantes? Se escolhermos mal, com certeza seremos mal governados. Se formos omissos na cidadania, líderes indesejáveis assumirão o poder. Porém, estamos felizes que agora nós, cidadãos cristãos, estamos bem conscientes da nossa participação ativa, efetiva e decisiva no processo democrático para o bem de toda a nação, não é verdade? Por isso, nos siga nas redes sociais, divulgue o nosso canal e vamos engrossar nossas fileiras de seguidores. Vem com a gente e que Deus nos ajude, ilumine, para que as nossas decisões resultem em dias melhores para todos nós e também para gerações futuras.